Boa noite! Boa noite, querida. Tudo Boa bem? noite, tudo ótimo. E você como está? Tudo ótimo. Como é que tá aí Campinas? Muito quente? Campinas esfriou, você acredita? Tá gostoso agora, tá hoje amanheceu fresquinho, esquentou um pouquinho, mas agora já tá gostoso de novo. Tá bem Ó, gostoso. aqui em Mineiros é sempre quente, então pus o ar-condicionado aqui, porque Ah, após eu vou aplicar a prova para os meus alunos e senão eu vou chegar lá todo suado. todo suado? Então sua vida continua ainda depois da nossa live. Sim, estamos trilhando a vida de professor aí. Tô gostando Ah, disso. que legal, que legal. Boa noite ao pessoal de casa. Eu vi aí também que o Dr. Rony Pagotto entrou. Esse é o mestre da terapia neural, viu, Eurípides? Dr. Pronto. Eurípides. Pois um dia, quando puder, conheça o Dr. Rony Pagotto. Ele é o expert em terapia neural. Com certeza. Você vai abrir os caminhos e depois a gente aprofunda com ele, então. Mas eu sei que você é uma profunda entendedora também, já vai deixar as coisas bem mais claras para a gente. Eu falei para o pessoal que você já é uma VIP de carteirinha aqui do Papo de Reto, então, É sempre que tiver verdade. algum assunto que você domine, eu vou te chamar e com certeza vai falar com maestria. Fala um pouquinho de você, apesar de você já falou na outra live, faz só um resuminho básico para o pessoal. Falo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou super fã sua. A gente se conheceu numa pós-graduação em que eu fui professora, né, do Dr. Eurípides, mas ensinando odontologia biológica. Então, eu sou dentista. E eu faço essa odontologia com essa filosofia diferente de entender o corpo todo através da boca. Então, essa odontologia que não separa a boca do todo. Isso é chamado odontologia biológica integrativa. Hoje está sendo mais divulgado, as pessoas estão ouvindo falar mais, porque é uma forma mais completa de enxergar o indivíduo. Então, é como se o paciente chegasse no meu consultório e, a partir dos exames clínicos, a partir do quadro clínico dele, eu vou ver se tem algo na boca que possa estar levando a esse quadro de doença, ou esse quadro de fadiga, ou esse quadro de queixas que ele traz para mim. Então, o paciente não chega para fazer uma restauração apenas. Ele chega com uma queixa clínica, às vezes de uma doença sem cura, que ele passou por inúmeros profissionais. Muitas vezes ele passa em médicos, né, como o Dr. Eurípides, que já passou pela aula e ele tem também já feito essa correlação, e os médicos encaminham para o dentista porque eles percebem que não tem mais nada para olhar que não tenha sido olhado. Mas mesmo assim o paciente continua com queixas. Então, esse tipo de paciente é o paciente que eu recebo no meu dia a dia. É o paciente que já olhou a saúde, é o paciente que percebe que tem algo errado e não sabe de onde está vindo. Então, a gente faz esse olhar para a boca e a gente atua ajudando o paciente através dos dentes, né? Então, é essa visão diferenciada, é só para, assim, atualizar o pessoal e poder falar um pouco do que eu faço no meu dia a dia, né? E a terapia neural é uma das práticas do dentista biológico. Por quê, né? Porque a gente tem que lançar mão de técnicas para complementar a odontologia, porque a odontologia convencional ela passa a não bastar. Por que ela não basta? Porque a gente tem que atuar no sistêmico, a gente tem que atuar no todo. E para poder atuar no todo e resolver os problemas, a gente começa a usar ozônio para minimizar produtos tóxicos, a gente começa a usar acupuntura para deixar o paciente mais equilibrado energeticamente, e a gente começa a usar a terapia neural. Por quê? Porque a terapia neural, daí a gente vai entrar no tema da nossa live, né? Já pode falar no tema? Então, não, o tema eu até já falei para o pessoal, introduzir, né? Então, esse começo é bom para o pessoal entender que eu sozinho não consigo, consigo até um certo ponto. Então, tem uma equipe multidisciplinar, né? Se eu tivesse a honra e a felicidade de ter uma profissional igual a você no meu consultório, né? Trabalhando junto, ia ser maravilhoso. Mas, vamos lá. Terapia neural. Fala um pouquinho do que é e a história disso. Como é que isso surgiu, da onde surgiu. Vamos lá, né? A terapia neural, apesar de muitas pessoas não entenderem, não saberem de onde veio, como começou, parece uma coisa nova, mas ela tem mais de 100 anos, Eurípides, você acredita?
É uma terapia muito antiga 100 e, anos. por incrível que pareça, ela já faz parte do SUS. Naquelas práticas integrativas complementares, o Ministério de Saúde já aprovou, em 2018, ele aprovou como uma PIC, uma prática integrativa complementar. Da mesma forma que aprovou o Reiki, da mesma forma que aprovou outras terapias. Então, a terapia neural, ela é muito conhecida fora do Brasil, tá? Ela é muito disseminada, principalmente Espanha, Colômbia. A América Latina, ela é muito conhecida, ela é muito utilizada. Áustria. Então, tem país, Suíça, Alemanha usa muito a terapia neural como modo de tratamento. Então, a terapia neural ela não é restrita ao dentista. Isso é importante a gente também saber, né? Por que que o dentista utiliza? Porque o dentista, ao longo da live vocês vão começar a entender, porque dos campos de interferência, uma das atuações é a gente aplicar a terapia neural nos dentes, mas não é a única, tá? Então, a terapia neural, como que foi a história dessa prática, né? Como que ela surge há 100 anos atrás? Ela começou de uma maneira muito interessante. Ela começa com uma teoria que é chamada a teoria de... esqueci agora. De condicionamento. Então, lá em 1900, o Pavlov, que foi um russo, o que ele fez? Ele percebeu que dava para condicionar os cachorros com estímulos. E ele fazia assim, ele pegava a ração e ele dava para o cachorro, todo dia no mesmo horário. E aí ele percebeu que quando ele fosse dar ração e ele tocasse o sino, ele começou a perceber que só tocar o sino, o cachorro já salivava esperando a ração. Mesmo que a ração não estivesse na mão dele. Isso, em 1900 a gente está falando. Para nós hoje é óbvio, né? Eu consigo condicionar meu cachorro, dou um biscoitinho, ele senta. Eu consigo condicionar o meu estômago, que é próximo do meio-dia, 1 hora da tarde, eu já tô com barriga roncando, se é o meu horário de almoçar. Tá, isso para nós hoje é tranquilo, mas a gente está falando disso em 1900. Então foi ele até ganha um prêmio Nobel por essa teoria. Por quê? Porque ele descobre que existe formas de você estimular o corpo com estímulos que muitas vezes não são toque e não precisa passar pela crítica. Não precisa passar pela área de pensamento crítico, de entendimento. Tá? Então, um exemplo disso, eu sou assaltada e toda vez que eu passo por aquela rua ou por aquele episódio, eu lembro e aí gela meu coração. Algumas pessoas já sentem isso. Eu bati o carro e passo por um lugar e vejo aquela mesma situação, o meu coração dispara. Então, isso é um condicionamento, um reflexo de condicionamento. Só que isso a gente está conversando e falando sobre isso. Quantos reflexos a gente condicionou no nosso corpo e não percebe e aciona mecanismos no nosso corpo. Então, Pavlov foi o primeiro que falou sobre isso. E aonde entra a terapia neural nessa historinha legal? A terapia neural, ela entra porque nessa mesma época ela foi descoberta que essa substância que é utilizada na terapia neural, chamada procaína, faz a desativação desses campos de interferência. Então, vamos por partes, porque assim, terapia neural não é fácil de explicar, né? Eu tô falando assim, pouco a pouco, e no final eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas vamos construindo tijolinho por tijolinho. E o que acontece com essa história da terapia neural? Cada um foi acrescentando uma parte no todo da terapia neural. Então, um descobre a teoria do condicionamento do cachorro, o outro, que são os irmãos Huneck, na Alemanha, em 1925 até 1940, começa a perceber que essa substância procaína, quando injetada no corpo, tratava dores crônicas, não importava onde ela estivesse. Então, ele começa a fazer testes e ele trata muitos pacientes colocando na veia a procaína. Só que teve um caso muito interessante dos irmãos Huneck. Eles tiveram um paciente com uma dor no ombro e eles não conseguiam tratar aquela dor. E foi ficando frustrante para eles ver aquele quadro e nada mudar. Daí, num belo dia, a pessoa da dor no ombro, que já tinha recebido alta, né, por não ter conseguido tratamento com os irmãos Huneck, ela volta e fala assim, bom, eu não tô com dor no ombro, mas a minha perna tá doendo horrores. Eu tive osteomielite quando criança e nessa região onde tem essa cicatriz, eu tô com muita dor. Então, os irmãos Huneck falam, e se a gente injetar essa procaína no local? O que vai acontecer? Vai melhorar a dor, talvez? Aí eles pegaram e injetaram no local, onde ela tinha uma cicatriz. Tinha uma doença lá da infância. E, por incrível que pareça, nesse momento, a dor no ombro passa. Olha que interessante. Isso deu o nome esqueci.
Tô cansada, né? Eu vou... Fenômeno em segundos. Desculpa, gente. Acabei assim me andando no consultório com live, tô aqui até na clínica ainda. Olha lá o dente, ó. Essa Vamos lá. clínica eu vou ir conhecer um dia, até como Você vai. paciente. Dessa vez você não deu para vir, mas eu tenho certeza que eu vou te atender aqui ainda. Eu quero poder ter essa honra de cuidar de você. E então ele descobre esse fenômeno em segundos. E é bem legal a gente entender isso, porque vocês vão começar a ver que esse fenômeno em segundos faz parte da terapia neural. Às vezes a gente injeta procaína num local que não é onde o paciente tem dor, e no outro local onde ele tem uma dor crônica, resolve. Então, às vezes o paciente chega com um problema no dente, eu faço a injeção de procaína, terapia neural, e melhora a dor do quadril. Nós vamos falar isso no decorrer da nossa live também. Por que que isso acontece? Então, esses irmãos Unic começam a descobrir que existem campos de interferência no corpo que bloqueiam regiões, e nessas regiões bloqueadas não chega o estímulo neural e por isso tem dor em outra região. Então, às vezes, uma cicatriz de uma cesárea causa um problema em lombar, causa um problema até mesmo de micção, né, de urinar com frequência, enfim. Qualquer coisa pode estar relacionada com qualquer coisa quando se trata de corpo. Né? Então, assim, é a história da terapia neural, é a maneira como ela foi se desenvolvendo, foi se aperfeiçoando e como chegou para nós hoje no Brasil, né? Como a gente utiliza. Pronto. E, assim, esse é um resumão, né? Então, de como a gente atua. Deixa eu pincelar algumas coisas aí para você ver se faz sentido ou não, tá? Provavelmente tem alguma relação com os tecidos embrionários também, que a inervação é semelhante de regiões distantes, né, os folhetos embrionários. E por que não falar das linhas de força, né, que nosso corpo tem, que o tecido conjuntivo, hoje o pessoal já está estudando, que ele não é um mero preenchedor, ele movimenta energia, ele movimenta eletricidade pelo corpo e assim por diante. Então, provavelmente a terapia neural é mais ou menos pensada usando esses princípios também, Bela. Sim, muito bem colocado, né? A terapia neural, ela é uma terapia autorregulatória do sistema nervoso autônomo. Então, como que a gente vai explicar o sistema nervoso autônomo, né, para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo? O sistema nervoso autônomo, vamos pensar numa rede de metrô. Quem pega aquele mapa do metrô, é tudo interconectado, né? Só que tudo chega em qualquer lugar. Se eu pegar uma linha amarela, eu vou chegar no meu destino, mas vai passar pela vermelha, pela roxa, pela azul, e tudo está conectado. Então, o meu corpo ele é todo conectado através de uma trama de vasos sanguíneos, de tecido conjuntivo e de redes de nervos. Tá, aí uma coisa interessante que ele falou, os folhetos embrionários. Quando a gente é formado, espermatozoide e óvulo, e forma uma única célula que vai se dividindo e formar nós como somos hoje, uma única parte junta gerou o todo. Olha que coisa linda isso. Então, nós fomos originados, uma parte originou o todo, então o todo está conectado com uma única célula. Tá, quando começa isso, lá na barriga da mãe, a primeira coisa que vai... a primeira não, né? Uma das coisas que vão acontecendo é a divisão das nossas células em 3 partes. Como se fosse uma bola. Quando a bola vai entrando para dentro e formando o embrião, essa bola ela vai evaginando. E dessas 3 partes começa a originar. Então, uma parte chama ectoderma, uma parte chama endoderma, a outra parte chama mesoderma. Jesus amado, o que 7h13 da noite nós vamos falar desses nomes? Não é para vocês gravarem. Eu quero só dizer assim, que a parte que forma o sistema nervoso central, o nosso cérebro, a nossa cachola, é a mesma parte que origina os dentes e é a mesma parte que origina a pele. Olha que coisa mais linda. Por isso que quando eu recebo um toque, um carinho, eu sinto amor, porque o meu cérebro consegue sentir o toque na minha pele e consegue traduzir para mim como um sentimento. Olha que coisa linda. Também tem a parte feia da coisa. Quando eu sou maltratado num dentista, eu gero um trauma.
Por isso que tanta gente tem tanto medo de dentista, porque é o mesmo tecido, é a mesma origem embrionária. Por isso, quando eu aplico uma injeção no dente, eu posso sim ter um efeito lá longe no meu corpo, por causa da linha de metrô, por causa dessas conexões neurais. Então, isso que ele está falando é por quê? Porque quando eu injeto a procaína, eu falo para os pacientes que é que nem um desfibrilador. Eu dou um choque na célula, porque a célula, para ela fazer uma troca com a outra célula, agora, olha que interessante, presta atenção que isso é difícil. Tem uma célula, outra célula, e elas se conectam através desse tecido conjuntivo que a gente dá o nome de matriz extracelular. Para essa célula se conectar com essa, ela vai ter que ter troca, vai ter que sair pela membrana. O quê? As coisas que eu quero trocar, seja sujeira, seja nutriente. Às vezes, essa membrana fica bloqueada. Mas por que bloqueou? Bloqueou por excesso de toxina, bloqueou porque está inflamado, bloqueou porque teve um corte, uma cicatriz. E aí? E aí que não começa a ter troca. Por isso, às vezes, no pós-operatório, a gente incha, a gente fica sem sensibilidade, porque houve cortes, rupturas, ou uma infecção com constância. Aquela região fica como morta. Aí entra o desfibrilador. Eu não ressuscito uma pessoa com desfibrilador, dando um choque? A procaína faz isso nas células. Ela eleva o potencial de membrana, de menos 70 vai a 290 milivolts. É como se desse uma acordada na célula, ela atua, ela vai lá em cima, aí ela vai à homeostase, ela volta para o equilíbrio. Então ela volta a fazer a função celular dela. Por isso que terapia neural funciona sim. Porque quando eu acordo essa célula que não está fazendo a troca com o meio, não está passando os estímulos, não estão passando os estímulos elétricos por ela, e quando eu acordo, ela começa a funcionar. E aí a dor para de me incomodar. Pronto. Não só a terapia neural, como a acupuntura também age nesses feixes de comunicação. O próprio osteopata, ele solta aquelas áreas ali. As fáscias, né? As fáscias, ele movimentam fáscias. E o que você disse aí é lindo, porque você acabou de explicar um pouquinho do nosso terreno biológico. O que eu tenho que limpar, né, para funcionar. Porque nenhuma célula quer ficar no lugar, na latrina, né, onde ela fez o xixi ou o cocô dela ali e não está fluindo, e está tudo em volta dela, né? Então, a gente tem que abrir fluxos para que isso vai, e pelo que você explicou, a terapia neural ajuda a abrir esses fluxos também, né? Ajuda. Por isso que, às vezes, algumas pessoas que passam pela terapia neural, às vezes elas sentem tontura, é bem comum, às vezes elas sentem uma euforia, ou tem pessoas que até passam um pouco mal, porque imagina liberar o cocô e o xixi de uma vez. Né, da célula, como você disse, ela tá lá na latrina e aquele tóxico todo depositado ali, uma cicatriz por exemplo, de uma cirurgia plástica de abdômen. Aí você desbloqueia, imagina aquele rio, né, a barragem do Castor. Imagina o Castor que fez a barragem no rio e aquela água tá correndo por aquele rio, só que a água suja tá parando ali. Então, quando eu tiro esse desbloqueio, eu tiro essa barragem do Castor, eu tiro essa interferência, sai tudo aquela sujeira de uma vez. Então, às vezes, algumas pessoas não se sentem bem na terapia neural num primeiro momento, assim. Por isso tem que ter bastante cuidado, não aplicar muita empatia do profissional com o paciente. É bem assim, é bem delicado, né? É uma terapia que a gente vai ouvindo bastante o paciente. Mas aí a gente vai fazendo os links, né, com a medicina integrativa, tudo. Tem paciente que primeiro dá aquela piorada para melhorar, até quando eu estou modulando o intestino dele, porque eu estou mobilizando toxinas. O paciente que emagrece também, a gordura coleta muito resíduo, muita sujeira, e de repente aquilo é mobilizado e cai na corrente sanguínea. Por isso que as nossas vias de detox, que o pessoal fala de forma errada, né, que é o quê? Um intestino funcionando, uma via biliar funcionando, eu transpirando, eu respirando corretamente, tudo isso tem que estar aberto, né Bela, para funcionar. Por isso que é tudo muito lindo, né? Que é tudo interligado, não tem jeito. É tudo interligado e às vezes a gente brinca, né? Que não dá para fazer só uma coisa.
Que quando você descobre isso, eu vou fazer só terapia neural? Não dá, é como você disse. Como que eu vou fazer uma terapia neural se eu tenho o intestino todo zicado? Né? Se eu tenho um intestino ruim. Então, qual que é o começo de tudo? É isso que o profissional tem que entender, porque não é o paciente que tem que ter a obrigação de saber. Então, qual é a hora da terapia neural? Tem a hora certa, né? Qual é o momento da terapia neural? Por isso que tem que ter esse conhecimento, essa história do paciente, essa história de vida, toda essa anamnese e saber o momento de atuar, né? Para o paciente ter o melhor das técnicas. Cada técnica traz uma coisa, mas o melhor das técnicas é visto pelo profissional que sabe atuar na hora certa. E outra coisa interessante, né, o que você está falando, né? O sistema nervoso autônomo. Como é difícil da gente regular, porque é o simpático e o parasimpático. Como a gente estimula esse bendito desse simpático, né? A gente tem estímulos todo o tempo. Então, o simpático, né, para o pessoal de casa entender, é luta e fuga. É a nossa vida louca. É essa energia que a gente tem que ter. É a correria do dia a dia. É o acelerador, né? E o outro é o freio. Isso. Tem gente pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo no carro? Não tem. Então é mais ou menos isso. Adorei essa comparação. Ó. Gostei muito dessa correlação, porque é isso. O que as pessoas não entendem é que é muito mais fácil pisar no acelerador do que no freio, na nossa vida louca. E as pessoas estão esquecendo de pisar no freio. E estão achando bacana pisar no acelerador. Por quê? Quando eu piso no acelerador, eu sou produtiva. Quando eu piso no acelerador, eu trabalho mais. Quando eu piso no acelerador, eu ganho mais dinheiro, porque eu estou rendendo mais. Mas é uma falsa ilusão, porque aí eu começo a não dormir à noite, aí eu começo a não fazer digestão, aí o meu intestino trava, e aí eu não detoxifico as coisas que eu absorvi durante o dia, os metais tóxicos, o estresse, eu começo a não ter reparo do meu corpo à noite. Então, quando eu começo a fazer a inversão, sabe, eu recebo muito paciente simpatotônico, que é ligado no acelerador, e eles estão felizes, eles não veem problema nisso. Eles falam. Mas a conta chega, né, Bela? A conta chega. Não tem jeito. A conta chega. E a terapia neural é maravilhosa para causar esse desacelerador. Principalmente a endovenosa, Eurípides. Quando você faz, você põe o paciente no parasimpático. Na hora. É sabe, aquele suspiro gostoso? Pronto, você vai explicar isso pra gente já já. Só uma última perguntinha antes para a gente pular para a próxima. Evidências científicas, porque tem sempre os que quer ver para crer, né, que vai fazer essa pergunta e eu já te faço. Existem trabalhos científicos já? Se está no SUS, com certeza embasou em algum trabalho, deve ter meta-análises, né, Bela? Se a gente fizer, Euripides, uma busca rápida, eu fiz essa busca rápida pelo Google Academic, em 2.600 referências de trabalhos científicos idôneos, né? Não ia estar lá à toa, de terapia neural. Então, evidência tem. Bastante evidência na área de veterinária. Olha que legal, bastante evidência na área de veterinária. Muita literatura colombiana, espanhola. Na Espanha, tem uma pós-graduação não, ela já é considerada, você pode fazer um mestrado em terapia neural, ela é considerada uma disciplina. Então, você pode utilizar, você pode ser mestre em terapia neural. Então, ela tem sim evidências científicas, tem sim bastante referência, só não ter preguiça e digitar lá no Google Scholar, né? Tem muita evidência. Ótimo. Mas sempre no Brasil as coisas são mais difíceis, né? Então, algumas pessoas sempre vão achar essa desculpa, não tem evidência, mas é porque não experimentaram. Porque quem experimenta e tem cura e tem melhora, não precisa de evidência, né? O Dr. Lair fala muito isso, sabe, Eurípides? Ele fala assim, se uma pessoa pular sem paraquedas do avião, eu preciso de quantas evidências científicas de que ele vai morrer? Só uma. Verdade. Então, eu costumo explicar também, Bela, na medicina integrativa, que a gente pega pacientes que já rodou em muitos médicos, que não resolveu, e que tem um problema que para o médico tradicional é besteira, é piti, é só 10% da população, 5%, mas para aquela pessoa, aquilo ali é 100%. Então,
ver a individualidade, tá? Se está te procurando é porque é algo que está incomodando ela. E eu, como médico tradicional, falar, não, não sei mexer com isso, é complicado, né? Então, se a gente entrar para esse detalhe, por que isso, por que aquilo, porque tem uma indústria muito grande por trás dessas associações, etc., que se a gente for entrar para esse lado, rapidinho o Instagram derruba a gente, então vamos continuar, né? Sim, e o legal da terapia neural, assim, é legal e ao mesmo tempo é triste, que é uma terapia tão barata de ser aplicada, por exemplo, até o SUS, né, recebeu isso, porque é barata, tem pouquíssimos casos de complicação, é 0,01% de complicação relatada em literatura, e o paciente tem melhora. O paciente percebe que melhorou, percebe que teve, como o próprio nome diz, é uma terapia, não é uma única aplicação que eu saro a pessoa, né? Mas o paciente tem muito caso, assim, de melhora e aí o que você disse, ele vai ser o 100% que vai indicar você de novo e vai falar para o outro e aí não vai precisar de evidência científica nenhuma para comprovar, né? É a melhora da própria pessoa, né? Então me conta aí as indicações, o que que faz, explica para como se estivesse explicando para um leigo mesmo, Para o para o pessoal paciente, né? entender. O que eu falo para o paciente, assim, que eu acho que fica mais fácil de entender, que a terapia neural, ela faz como uma fita isolante. Então vamos pensar que em algum lugar do meu corpo está tendo um curto-circuito. Por que esse curto-circuito? Pode ser uma cicatriz, de uma plástica, de uma cesárea, de uma bariátrica, de uma retirada de vesícula. Tive um caso interessante, o rapaz ele tá com uma neuralgia em face e aí ele teve uma cicatriz de uma perfuração em esôfago que ele teve bebê. Quando a gente faz na cicatriz lá do esôfago, tudo quando ele teve essa perfuração, melhora a neuralgia na face. Olha que engraçado, que coisa louca como o corpo é. Então, ali está acontecendo um curto-circuito, né? Ali foi interrompido os circuitos neurais. E quando eu passo essa fita isolante, que é a terapia neural, que eu regulo o potencial de membrana, que eu faço essa membrana se conectar, essas células se conectarem novamente nos impulsos elétricos, eu alivio o local onde está tendo essa interferência. Então, a melhor forma de entender para mim é assim, eu passo a fita isolante e volto a reconectar aonde está desconectado. Vou no meu painel de luz e dou, sabe quando cai a força? Eu ligo aquele botãozinho? É mais ou menos isso, eu faço um reset. Eu boto o corpo para funcionar. E a terapia neural, eu posso fazer, quando a pessoa está num quadro muito agudo, eu posso fazer ela a cada 3, 4, 5 dias. Ou eu posso espaçar, fazer toda semana, ou eu posso, cada vez que a pessoa for melhorando, eu vou dando mais tempo para ela se voltar na consulta. Então, pode ser constante ou pode ser mensal, por exemplo, porque o paciente percebe o quanto dura aquela melhora. Cada vez vai espaçando mais a melhora. Então, é uma forma bem legal, assim, de atuar, porque você vai ouvindo a história do paciente. Como que a gente vai fazer, né? Quais pontos a gente aplica essa terapia neural? Baseado na história de vida do paciente. Eu preciso ouvir meu paciente. Pacientes que fizeram, por exemplo, cirurgia de amígdala. As amígdalas, se a gente faz a aplicação de terapia neural nas amígdalas, a gente devolve o sistema imunológico inato, que muitas vezes foi bloqueado pela cicatriz das amígdalas. Então, pacientes, às vezes, começou pela cirurgia das amígdalas, e aí ele começa a ter infecções recorrentes ou dores em outras regiões. Eu tenho uma paciente que ela fez cirurgia da amígdala, depois ela fez da corda vocal, e aí ela tem dor de cabeça constante, teve dor de cabeça constante. Tô lembrando aqui o caso dela. E aí, quando a gente faz nas amígdalas e na região das cordas vocais, a dor de cabeça dela consegue espaçar. Ela nunca mais teve relato de dores constantes que não passavam nem com remédio. Entendeu? Então, são histórias assim engraçadas, que não tem conexão para os leigos. Mas, na verdade, tem, porque lembra que uma célula faz parte do todo, e o todo faz parte de uma célula. Então, tudo está conectado. É possível, sim, que às vezes uma cicatriz no dedo do pé esteja influenciando o nosso corpo.
É. Tem aquela figurinha do homúnculo, né, de Penfield. Eu não sei se o pessoal de casa vai saber, né, mas é um bonequinho que tem um cabeção. Não é o meme do papo de reta. Seu bonequinho é bonitinho, né? É você, né? O pessoal gosta dele. Mas tem um livro, né, Biologia da Crença, que fala que a inteligência não está no cérebro, tá? É na membrana, não está no núcleo, tá? É na membrana da célula, né? Então, isso aí também responde um pouco disso que você está falando. Uma dúvida minha, tá? Vendo você falando tudo aí, a gente vai concatenando ideias. Precisa ser necessariamente naquele foco ali do local específico do problema do paciente, ou eu posso usar a acupuntura, que tem os pontos que correlacionam com partes do corpo, os dentes, que tem os pontos que correlacionam com parte do corpo, a sola do pé. Eu posso aplicar nesses locais, por exemplo, se a pessoa tem um problema de estômago, eu vou ver qual é a área do estômago na mão, na orelha, e posso aplicar ali, ou estou viajando. Não, você pode, mas dar resultado dá. Entretanto, não é terapia neural. Aí já muda, já Já é é. uma terapia neural aplicada com acupuntura, né? Então a gente, quando faz um curso de terapia neural, eles falam, mas isso não é terapia neural. Porque aí você correlaciona, porque tem a ver o que você está falando, eu até já usei disso, mas a terapia neural, o foco dela é o nervo, os gânglios neurais. Então eu posso aplicar no local, geralmente não é no local da dor. Olha que interessante, né? Não é onde dói. Às vezes sim, é um dente, aí correlaciona, porque aí quando você pega aquele gráfico, né, que você tem, que das aulas que a gente deu, aí sim funciona. Isso é terapia neural. Mas não são os pontos de acupuntura, porque você está injetando ali num órgão que tem uma ramificação neural que atua sobre aquela região. Isso é terapia neural, porque a terapia neural diz que 70% dos campos de interferência estão em boca. Por isso, lá no começo eu falei, por isso que o dentista é um ótimo terapeuta neural. Porque ele vai conseguir identificar quais dentes estão relacionados. Então, tem dentes da frente, por exemplo, estão relacionados com dores lombar. Dentes aqui, ó, dentes do siso, até o Dr. Rony Pagotto que tinha entrado, a gente tem um paciente em comum que ele fazia terapia neural nos implantes que ela tinha feito de titânio em região de molar, do siso em diante, ela tinha, e melhorava um pé que estava gangrenando. O médico já tinha falado que ela ia amputar o pé. Essa paciente é minha paciente até hoje. Ela ia amputar o pé e o pé dela estava preto. Ela vinha mancando. E aí ele foi através da terapia neural, bloqueando a interferência desses implantes, que foi após os implantes que tudo começou, porque bloqueou a circulação daquele dedo do pé que estava gerando esse problema nela. Então, sim, dentes, sim. Terapeuta neural aplica em dentes. Gânglios, tem o gânglio, você enfia, tem pontos que você enfia na jugular, que você pega gânglios em região perto de trigêmeo, você pode sim chegar nesses gânglios com agulhas longas, o terapeuta neural mais avançado ele faz. Outra coisa que é legal do que você colocou, segmentos, existe a terapia neural segmentar. Então você pega segmentos, o osteopata entende muito disso, segmentos de vértebra que atuam em órgãos. Daí sim, também sim. Agora, pontos específicos de acupuntura vai funcionar. Mas também funcionaria se você punturasse com uma agulha. Daí não precisaria ter a procaína, teoricamente. Porque a agulha já faria o estímulo neural que está precisando para fazer o estímulo daquilo. Enquanto a procaína, ela faria algo a mais. Ela mudaria o potencial de membrana, faria aquele super excitação para que quando ela voltasse funcionando sozinha. Então, teoricamente... Entra no que falamos, né? Da inteligência da membrana da célula. Da inteligência da membrana. Porque, teoricamente, os pontos de acupuntura precisam ser estimulados sempre. Né? Porque eles são os pontos, o acupontos, né? Eles são os pontos que estimulam todo o canal energético. Não é somente quando você tem uma dor, é mais para o estímulo do canal energético. Então, seria esse o raciocínio, né? É outra terapia. Não que não vá funcionar. Você consegue pegar, por exemplo, o vago,
para estimular o simpático. Então, tem vários outros pontos. Ó, região do timo. A gente aplica muito na terapia neural. E a gente sabe que tem pontos de acupuntura ali. Corona. A gente aplica corona, né? A gente já faz toda a coroa aqui ao redor da cabeça quando o paciente é muito racional. E a gente finaliza a coroa com um ponto aqui, no Intang, né? É um ponto de acupuntura. A gente pode fazer o VG20 quando o paciente está muito estimulado no simpatotônico? A gente pode. Bela, Mas aí a gente está pensando em chakras, né? Exato, é isso que eu ia falar, que são pontos de chakras, né? Que aí a gente já vai entrar quase na questão da espiritualidade, da medicina da alma, que eu já li alguns livros aí maravilhosos, mas que tem tudo a ver, né? Tá tudo interligado, não tem escapatória, né? Não tem escapatória. Ó, a moça está perguntando, né, a Gisele, retirada das amígdalas na infância pode influenciar o funcionamento da tireoide na fase adulta? Tudo pode. Tudo pode, né? A gente tem que ouvir o paciente e fazer a correlação de quando aconteceu, como foi a história de vida, como foi a evolução dessa história clínica. Às vezes começa com a retirada das amígdalas mesmo. Né? Tem casos que nem essa paciente que estava com gangrena no pé. Começou com a colocação de implantes na boca. Quando que você vai imaginar? Você falar isso para um dentista convencional, ele morre. Morte catapora. Ele vai falar, não, impossível. Só que eu vi o pé da moça ficar cor normal, de carne. Eu vi, o Dr. Rony viu, a gente tratou ela. Hoje ela é minha paciente, ela continua vindo aqui. O pé dela, ela voltou a andar. Então, assim, você vê coisas que você fala, meu Deus. Eu vejo, às vezes a gente faz o teste terapêutico no dente. Será que esse dente pode estar causando essa dor à distância? Você aplica procaína naquela região. E parece coisa, eu brinco que parece aquelas coisas de milagre, sabe? Aí você fala pro paciente, melhorou o seu quadril? O paciente fala, nossa, doutora, o que você fez? É muito maluco, né? Mas é a dor à distância. Melhora em segundos. É o fenômeno em segundos que eu relatei no começo da nossa live. Então, sim. É quase que uma psicanálise celular aí, né? Que você está fazendo. E não de vidas passadas, mas de fatos passados também, né? Muito legal. É isso mesmo. E para isso a gente... Por que chama terapia neural? Né? Porque a gente ouve o paciente, mas não é que o paciente vai ficar contando a história dos sentimentos. Mas ele tem uma história. Às vezes um caso de estupro. Imagina o trauma que a pessoa carrega. Lembra da história do cachorro? Que ele armazenou no corpo, né? Ele conseguiu salivar com o toque de um sino. Imagina esse paciente que foi abusado sexualmente. O que ele não armazenou no corpo quando outra pessoa toca no corpo dele. Quando outra pessoa fala o que ele ouviu. Ou o que ele viu. Então, toda aquela cascata de sentimentos ruins, ou de pressão arterial que sobe, vasoconstrição, tudo isso traz à tona sem a pessoa perceber. Ou seja, memória celular, né, tá ali. Então, você está só ajudando, às vezes confrontando aquilo ali, vindo à tona, resolve o problema do paciente. Então, não deixa de ser realmente uma psicanálise. Você sabe que eu sempre, quando eu vou explicar a terapia neural, eu dou um exemplo meu. Uma coisa muito interessante. E assim, foi sem querer que eu percebi. Quando eu era pequena, o meu pai, quando ele chegava em casa, ele chegava cansado e ele dizia pra minha mãe, não quero nenhuma criança em casa, nenhum filho de amigo em casa. Nenhum amigo, né, das crianças por causa de barulho e tal. Então, quando meu pai ia chegando, minha mãe já ia mandando os amigos embora. Só que às vezes ele chegava mais cedo do horário. E era um pega pra capar de mandar amigo embora. Não, tchau, 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 tchau. Mas como você manda uma criança embora? Demora pra criança embora, não vai embora sozinha de carro, né? Não tem chave pra pegar. Então era aquela tensão, sabe? De quando o pai chegasse. Se ligasse um belo dia, meu marido chega. E quando ele chega, meu coração disparou. Eu falei, nossa, preciso mandar os amigos embora, dos meus filhos. Aí eu falei, mas por quê? Ele não é meu pai. Olha só, olha que loucura. O meu coração disparou, minha boca ficou seca e eu levantei rapidão do que eu tava fazendo. Eu fui num impulso avisar que as crianças tinham que ir embora, porque tinham amigos das crianças em casa. Isso faz tempo. Aí eu falei, meu Deus, olha o reflexo condicionado, olha a memória celular. Sim. Então, um episódio...
E isso entra um pouquinho da. Olha só como as coisas se entrelaçam. Tanto que é bom falar com alguém que conversa a nossa língua, né? Tem um pouco de constelação familiar nisso também. Você acaba sendo um constelador ali também. Sim, sim. Tem. Aí, muitas vezes a terapia neural, eu faço terapia neural numa consteladora. É incrível, as sessões dela assim são fantásticas. Porque traz coisas assim, é muito comum, Euripides, quando a gente faz a terapia neural, o paciente ter sonhos. Ele vai lembrar desses episódios. Vamos supor que o paciente, vamos dar um exemplo meu. Eu fui no terapeuta, não fui, tá? Só um exemplo. Porque eu tenho pressão alta sei lá, quando eu levo um susto. Não sei o porquê. Tenho pressão alta, eu posso fazer terapia neural? Pode. Vamos descobrir o porquê dessa pressão alta. Pode ser um evento, alguma coisa que aconteceu, mas isso daí a pessoa descobrir que o CRA tá ligado pro lá, não vai conseguir fazer isso sozinha. Então a gente vai fazendo a história de vida e vai aplicando a terapia neural. E quando a pessoa é uma consteladora, ou ela é uma psicóloga, ou ela tem esse conhecimento do todo, ela começa a fazer essas correlações que eu fiz aqui para vocês aqui em 2 minutos. Ela começa, nossa, doutora, sabe que quando você aplicou nesse ponto, eu me lembrei que quando era criança, assim, meu pai falou isso e isso, e me deu uma dor nessa região. E aí a pessoa vai trazendo a história. Então é muito comum trazer a lembrança. Por quê? Porque tá tudo conectado. O sistema nervoso autônomo, ele leva aos sentimentos, né? Ele traz sensações. É o que conecta o nosso corpo com o meio externo. É o que faz. Eu sentir a chapa quente, eu tiro minha mão. Eu não paro para pensar, a chapa tá quente, vou tirar minha mão. Não, eu ponho e tiro. Então, as reações são muito rápidas, elas não passam pelo intelecto. Se elas não passam pelo intelecto, quantos traumas eu armazenei que não passaram pelo meu intelecto e que estão armazenados no meu corpo e que uma memória, um toque, uma voz, um barulho pode ativar essa memória celular e trazer dores, ou trazer sintomas, ou trazer uma pressão alta, ou, sei lá, trazer, de repente, até... às vezes eu trato pacientes até com... não conseguem ter relação sexual, por exemplo. Porque tem coisas que tem ali na memória, na história de vida da pessoa, que não consegue ter um relaxamento ali para conseguir ter uma relação sexual adequada. Então é muito bonito, assim, as sessões de terapia neural, assim, eu sou apaixonada. É uma das coisas, assim, eu vejo, assim, de uma beleza incrível, assim, a conexão, a maneira como o paciente é transformado, as coisas que o paciente começa a entender, as coisas que aparecem, é demais, assim, é incrível. Pronto. Entrando já como que se aplica, né? Depois vai para os casos de sucesso, tudo. Você disse algo referente a uso endovenoso, como é que é isso? Ah, isso é bem legal, viu, Eurípides? A procaína, ela pode ser usada endovenosa em doses pequenas. O 2 ml, 1, 2, 3, 4 ml, 5 ml até, né? Isso tudo a gente dosa na biorressonância. Para cada paciente é uma. Ou no Bidort. Ou no Bidort. Ou Bidort. Você pode dosar no Bidort. Aí você aplica na veia do paciente, mas com nossa, é uma agulhinha, eu uso aquela agulha amarela, sabe? Você pode aplicar com a agulhinha amarela e você vai vendo a reação do paciente. E geralmente ele tem esse relaxamento. Como ela é sistêmica, você consegue ativar o parasimpático. Então, pacientes muito agitados, eles conseguem ter, geralmente eles relatam que tem uma noite de sono mais reparadora, que há muito tempo não dormiam sem dor, dores musculares crônicas, né? Dores crônicas no corpo todo, dores reumatológicas. Esses casos, eles são bem beneficiados. E os simpatotônicos, né? Que não conseguem relaxar de nenhum jeito. Em vez de tomar Rivotril, faz terapia neural. Pronto, maravilha. Quando o papo é bom, o tempo voa, né? A gente está aqui, eu estou olhando até triste aqui, mas você ficou de falar alguns casos seus de sucesso também para o pessoal. Pincela alguns aí para gente. Eu tenho um caso assim que foi muito bonito de uma médica. Ela tinha bruxismo, ela tem bruxismo, porque bruxismo não tem cura. E eu já tinha feito de tudo nela. Eu fiz placa de bruxismo, ela já estava com osteopata, fazendo osteopatia, ela estava fazendo acupuntura.
Eu fazia laser nela, eu fazia acupuntura aqui na cadeira, fazia ozônio nos pontos trigger points, nos pontos gatilhos. E ela sempre, doutor, eu não melhoro, eu não melhoro, eu não melhoro, eu não melhoro. Eu falei, não, não é possível, não é possível. Eu falei, ó, vamos fazer terapia neural para esse bruxismo? Aí ela falou, vamos fazer terapia neural. Eu falei, então tá. Daí eu fiz uma sessão de terapia neural, ouvi as histórias de vida dela, fiz em pontos baseados na história de vida dela, que tinha um motivo, tinha um porquê. Ela saiu do consultório e no carro ela me mandou uma mensagem. É normal a minha dor já ter passado? Eu tô muito relaxada. Você não tem noção. Assim, há dias, há meses eu não sentia minha boca tão solta, a minha cabeça tão leve, minha dor de cabeça sumiu. Eu falei assim, nossa, eu acho que ainda é cedo pra gente comemorar, mas fantástico, já achamos um caminho. E ela foi continuando de medo de voltar. Então ela continuou, na outra semana ela voltou, na outra semana ela voltou. E assim, para resumir o papo, depois de um mês, de 4 semanas seguidas, eu não a vi mais, eu até preciso ligar para ela e ela nunca mais relatou nenhuma dor de cabeça nessa região por conta do bruxismo. Isso foi uma pessoa. Tem uma outra pessoa também que ela chegou na consulta dela e ela estava com dor. Eu falei, você tá com dor de cabeça? Ela falou, tô, muita dor de cabeça. Eu falei, posso fazer um ponto aqui da terapia neural? Eu sei que a gente tá na primeira consulta e tal, mas deixa eu fazer uns pontos aqui, não sei o quê. E fiz a terapia neural nela. Nunca mais ela teve dor de cabeça. Ela falou, nossa, na primeira consulta você já me ajudou. Então, essa eu nem fiz história de vida, nada, mas foi uma terapia neural que na hora, assim, eu tive muita empatia, eu fiquei com pena dela passar aquela consulta toda com dor, né? Ruim, dor de cabeça é muito triste. E aí, ela também foi um caso assim. Então, para dores de cabeça é muito bom terapia neural. E casos de... Eu tenho uma senhorinha que até tá no meu feed, a Dona Maria de Jesus, é uma coisa mais encantadora do mundo. Ela tinha dores no quadril, mas era do dente, muito, muito dente, assim, tratado canal, muito dente com foco de infecção. E a gente fazia terapia neural nos dentes e as dores do quadril iam sumindo. Então, ela foi um caso interessante que a gente conseguiu, que eu consegui olhar para o dente e perceber qual dente a gente precisava intervir, porque era muito rápido. Fazia no dente e ela melhorava. Então, ela chegou assim, que ela não conseguia mais fazer nem o serviço lá da casa que ela gostava, quase não andando, e passou e saiu daqui já andando, tudo mancando ainda, porque ela tem uma degeneração importante, porém ela não tem mais a dor que impossibilitava ela de fazer as coisas que ela sempre gostou de fazer, né? Então, esse é um caso também muito legal. O caso de estupro, que dava fibromialgia, que a pessoa não conseguia ter melhora, tomava remédio para dor todos os dias. Com a terapia neural, ela diminuiu, espaçou bastante os episódios de medicação. Ela começou a diminuir a dose do remédio. Nossa, tem muito caso. Eu tentei assim pensar nos casos mais legais, mas assim é muito bonito, assim. Tem casos muito bacanas de cura mesmo, que a pessoa chora, que a pessoa tem lembranças. Eu mesma tive uma sessão de terapia neural com o Dr. Rony, que para mim foi um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? Foi um dos motivos de eu querer fazer odontologia biológica. Então, foi incrível, assim, foi muito mágico, porque desbloqueia muita coisa, né? Você tem um entendimento diferente, porque penso tanto que aquele bloqueio neural, ele não tá só físico ali, ele tá emocional, ele tá travando sua vida, né? Impedindo você de ser feliz. Pronto. Pensar um pouquinho na questão da eletromedicina, né? do eletromagnetismo, que somos energia e nossas células emitem energia. Então faz total sentido, né? Não sei se você já ouviu falar do REAC, que também Sim, realinha essas linhas energéticas. Então tá tudo falando a mesma língua, né? tudo falando a mesma língua. Exatamente, você pode, porque às vezes as pessoas falam, mas é dentista ou é terapeuta neural? Não, você pode ser terapeuta neural e sem ser dentista, você pode atuar, porque é um todo, né? Você conseguir fazer por exemplo, o REAC, que você realinha todo o corpo, é muita coisa. Microfísio, Eurípides, microfisioterapia. É incrível, Verdade. né? Com o toque, você vai identificando traumas do passado que a pessoa nem falou.
né? Então, são várias terapias que você pode usufruir e fazer com o seu paciente e sem precisar dar remédio. Porque para quem que é, né, essa terapia neural? Para pacientes operados, para pacientes que têm muitas cicatrizes. Eu estou tratando uma moça que ela tem muitos adventos, assim, ela tem retirada de vesícula, ela tem abdominoplastia, ela tem cesárea, ela tem mama, redução de mama, plástica na face, mas também ela tem tumor que ela teve na face. Então pensa quantos bloqueios essa pessoa teve. Às vezes ela está no ansiolítico, às vezes ela está dopada com remédios para conseguir suportar a quantidade de dor. Imagina como está essa matriz extracelular. Imagina o tanto de toxina que essa pessoa tem. Como que ela não consegue nem pensar mais, ela não consegue ter uma vida de qualidade. E aí é um processo, né? É só a terapia neural vai ajudar? Não, claro que não. É um conjunto de pessoas, mas não seria muito melhor a gente passar por um monte de médicos que se interessam pela gente do que passar por um monte de remédios que vão mais intoxicando do que ajudando? Perfeito. Um dia, se Deus quiser, eu vou abrir minha clínica de medicina integrativa e você vai vir uma vez por mês aqui. Vai ser Aê! uma honra para mim ter meus pacientes sendo cuidados por você. Nossa, que delícia! Vou mesmo, porque eu adoro um passeio de ir para outro lugar. Eu me energizo muito, assim, conhecendo pessoas novas, assim, e atendendo pessoas novas. Vai ser uma delícia, eu vou mesmo. Pronto. Deu para compreender bem o que é a terapia neural. Acho que o leigo que assistir esse vídeo depois vai sair bem beneficiado. E como você não é nova aqui, eu já da outra vez já perguntei de livros, tudo. Esse ano eu estou com uma provocaçãozinha diferente para os meus convidados. Ai, meu Deus! Por que o paciente, por que a pessoa tem que procurar a doutora Bela Gurgel? Ai, vamos pensar. Olha, eu tenho uma máxima assim comigo. Isso é uma convicção minha, que essa pergunta você não me fez pensar antes, né? Então tô abrindo É para ser espontâneo mesmo. Eu tô abrindo meu coração aqui. Para mim, eu tenho uma crença assim, Eurípides. Para mim, todo paciente que chega para mim é porque Deus me mandou porque eu dou conta de tratar. Porque eu acho que curar, assim, tratar alguém é missão de vida. E quando você pega um paciente na mão, é uma responsabilidade muito grande. Então, o meu primeiro contato com o paciente, quando o paciente entra na minha sala, eu pergunto, meu Deus, como eu posso ajudar essa pessoa? Então, eu não penso assim, o porquê que a pessoa tem que chegar aqui. Eu não penso nisso, porque eu não faço assim, não quero fazer propaganda de mim. Mas eu penso assim, Deus, aquele que eu tiver condições de mudar a vida, de saber que aquilo que eu tenho para oferecer vai atuar na vida dele, é esse que eu quero cuidar. Porque se tem uma coisa que me angustia é quando o paciente chega e ele sai da mesma forma que ele entrou. Então, não é isso que eu vejo. Eu vejo que o paciente ele chega, ele é acolhido e ele sai diferente. Então é isso que eu peço para Deus. Eu falo que chegue para mim aqueles pacientes que realmente vão ser impactados e serem tratados. Não por mim, porque eu não acho que isso é dom nosso. Eu acho que é um dom que é atribuído. Nós somos instrumento apenas, Bela. Lindo isso que você disse. É um dom que é atribuído a nós e a nossa missão é passar para frente, porque senão ele morre em nós. Perfeito. E a gente tem que passar da maneira mais honesta e mais graciosa possível, porque a gente recebeu de graça, né? Mas não que a gente não vai cobrar por isso, mas assim, eu digo graciosa no sentido de ter boa vontade e lutar até o fim pela melhora daquele paciente. Maravilha. Gente, vocês estão falando com uma pessoa que está fazendo a pós do Laí Ribeiro, está lá no meio de um monte de médico, mas não está nem aí, ela quer o conhecimento. Então é uma pessoa diferenciada mesmo. Então, não só por isso que ela disse... Olha que linda aí, que a minha paciente colocou. Ah, que bonitinha, Regiane. Olha lá, desce aí o comentário, eu não consegui ler. Porque quando grava a gente não lê. Ela se arrepiou, foi exatamente o que pensou, que Deus tinha colocado você no caminho dela. E você tinha a condição de tratá-la. Ah, que gracinha. Obrigada, Regiane. A Regiane é uma paciente querida mesmo. Ela começou agora e tenho certeza, Regiane, que a gente vai trilhar um caminho aí em direção à cura. Perfeito. Como que Mas o pessoal... é verdade, Eurípides. Como sempre, eu amo estar com você, conversando com você. Eu falo que a live que a gente faz junto, ela é diferente.
Você é uma pessoa especial, assim, e pro pessoal de casa saber, a gente nem se conhece fisicamente, né? Ainda não, mas as almas se conhecem, isso eu não tenho dúvida disso, não. E a Projetos gente tem essa atuais, conexão. tem, graças a Deus. Vamos dizer, né? O Instagram me trouxe pessoas como você na minha vida, as pós-graduações, esse networking não tem preço, não. Não tem preço, com certeza. Você é o tipo, é a pessoa que entrou assim para ficar como amigo mesmo da nossa trajetória. Obrigada aí por ter me convidado, obrigada ao pessoal que ficou até o fim. Nossa, são 40 pessoas aí olhando e ouvindo, né? Nem tá ainda no horário de pico, que às vezes as pessoas gostam de entrar a partir das 8, e eu que agradeço ter esse bate-papo delicioso. Gosto da maneira como você organiza, você acalma o meu coração, porque eu sou agitada e falante. E Não, é o pita, né? É o fogo. Então, muita. eu gosto muito como você conduz a live, porque eu vou quietando, vou sossegando o coração e eu consigo raciocinar de maneira bem gostosa, assim, linear, e passar o conteúdo aí para o pessoal de casa. Então, para a gente finalizar, como que o pessoal te encontra, né? Para consultar com você, projetos atuais e projetos futuros da Bela Gurgel. Bom, meu Instagram é Bela Gurgel, doutora Bela Gurgel. Lá no meu Instagram tem um link para consulta. Tem que ter paciência, porque tem que esperar um pouquinho. Consulta, o pessoal às vezes acha que vai conseguir rápido, mas tem bastante procura, graças a Deus. Lá tem o link. Planos futuros. A gente está sempre, né? Agora vai ter uma pós-graduação lá, aquela pós lá, da plenitude, né? Eu acabei virando professora, não coordenadora, então eu estou como professora numa pós-graduação de odontologia biológica, tem bastante cursos, gostei muito dessa história de ensinar, né, de fazer também novos amigos por aí. Estou dando bastante aulas e também depois tenho aí um... você tem que fazer a pós da doutora Clarissa Oliveira. Eu já te falei que você vai, vamos dizer, vai brilhar no time, né, que ela tem montado, né? Você sabe que é uma das coisas que eu penso. Eu estou agora na pós do Lair, né? Eu vou terminar após o Lair e é um projeto aí que com certeza aí eu vou pensar. Porque aí mais perto da sua terra, né? E requer um pouco mais de logística. Mas vamos ver, né? Tem mais um ano aí de pós do Lair, mas eu quero sim fazer, porque eu já ouvi falar muito bem dela. Você fez, né? Você terminou. Não, eu tô no meio. Tô no Ah, meio. E é maravilhoso. você tá amando? É sistematizar a medicina integrativa para você entender mesmo, para você colocar protocolo no que não tem protocolo, na verdade. Você sistematiza, né? Nosso cérebro, ele gosta de ter as caixinhas ali para puxar. A doutora Clarissa consegue fazer isso. Ah, adoro, gostei. Uhum. Ó, boa dica. Quem sabe um projeto futuro. Então, você quer deixar um recado final para o pessoal? Eu já estou indo aplicar a prova para meus alunos. Seja bonzinho com seus alunos. Quando Sempre. você vier aqui no consultório, eu não judio de você. Tô brincando. É brincadeira. Não, muito obrigado pro pessoal ficar aí com a gente, né? Ouvir até o final e quem sabe a gente não conversa de outras coisas, né? Tem muito papo gostoso aí pra gente, hein? Falar de outras coisas. Não, e com certeza, você vai Responder vir. dúvidas, né? Eu gosto dessa interação com o pessoal, de responder, porque eu acho que não faz sentido a gente ficar blá, 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 se não beneficiar quem tá ouvindo, né? Eu acho que, por isso que eu gosto de falar em linguagem fácil. Eu não tô falando para professor aqui, eu tô falando pro pessoal que pode ouvir e pensar, será que é para mim? Será que isso faz sentido para mim? E aí, de repente, procura um profissional que tenha empatia, um profissional que goste, né? E que consiga tratar o tipo de problema que a pessoa tem, né? Mas muito obrigada mais uma vez, Euripides, amei o nosso bate-papo, como sempre, pontual, muito prático, eu amei estar aqui com você. Hoje eu não entrei de bigode, né? Verdade, você lembrou disso. Então, você é sócia de carteirinha do Papo de Reto, sempre que quiser, e se quiser que eu vá falar no seu canal também. Estou Vamos aqui. marcar agora então uma trocada, boa ideia. Vou pensar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Boa ideia, adorei. Pode ser um Então, projeto futuro. eu termino sempre com gratidão e carpe diem. Carpe diem, gratidão.
meu querido. Obrigada por tudo, viu? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.